E aí galera, tudo bem? Sou o Renan aqui da empresa Grimac. Como sempre a gente tem feito alguns vídeos aí explicando sobre algum equipamento. E hoje estou com uma máquina aqui, rapaz, que a máquina é show de bola, né? Você já conhece, já fiz alguns vídeos aí, já tem muito no mercado, né? Só que tem uma carência em explicação sobre alguns parâmetros, sobre de como que é montada a máquina, qual que é a maneira que é isolado, o tipo de corrente que é fornecido. E hoje eu deixei uma máquina aqui para a gente falar um pouco dela e poder explicar alguns parâmetros, né? Essa máquina WSMA é uma máquina muito completa, né? Tem muita informação. Sem isso eu vou conseguir passar todas as informações que se pode estar aplicando nessa máquina. Mas vamos tentar deixar um pouco mais claro o entendimento para muitos operadores que já adquiriu, né? Ou que tem interesse em adquirir, está namorando a máquina, está pesquisando. Deixar algumas informações aqui para ajudar o pessoal. Eu já fiz um vídeo dela soldando com eletrodo de alumínio, já expliquei qual que é a polaridade. Fiz um vídeo dela soldando na TIG, no processo TIG. Fiz um vídeo soldando com eletrodo de alumínio, né? Hoje eu vou falar um pouco só da máquina só. Deixei ela aqui aberta para a gente poder dar uma avaliada, né, na máquina. Então, essa é uma máquina que se tem uma grande procura no mercado. Geralmente o pessoal que trabalha com cabeçote, com roda, com esquadria, mais focado em alumínio mesmo. É uma máquina que fornece uma excelente corrente de solda, é uma máquina top mesmo, né? É uma máquina que tem todos os recursos e parâmetros necessários para se trabalhar com alumínio. Esse é um diferencial muito importante. O tipo de corrente que ela fornece, os parâmetros, os ajustes que você vai usar, é isso que vai te dar uma melhor garantia na qualidade da solda, na penetração, na aparência, na resistência. Então vamos lá. Então aqui tem essa máquina aqui. Nós temos aqui a corrente, a placa de alimentação, né, que recebe a energia, né, e alimenta a placa de controle de corrente, que manda para a placa de potência ou de retificação. Esse é um lado da máquina que fornece corrente contínua, esse lado da máquina. O outro lado aqui fornece corrente alternada. Então, se você tem essa máquina na sua empresa já, está tendo algum problema com a frequência dela, que ela não está abrindo o arco mais com facilidade, está com dificuldade, então essa placa aqui ela é a principal causadora disso, né? Que é ela que vai os contatos aqui da frequência, o gerador, o trafozinho que vai gerar a corrente para a frequência, né? E os relés que controla essa energia para gerar a frequência, né? Então geralmente dá problema nela ou nessa plaquinha aqui, que é a placa de controle de parâmetros. Então essa plaquinha aqui ela é a responsável principal para controlar todos os parâmetros aplicados na máquina. Então é ela. Então pode ser ela, se está com problema de frequência, ou se a amperagem no painel não está marcando legalzinho, pode ser ela também, né? Ou algum conector solto. É muito bom sempre olhar os conectores, está bem conectado, bem preso, né? Então se está faltando frequência na máquina, pode ser essa placa que está em curto ou a placa de controle. Agora, se você tem essa máquina WSMA 250 ou a 200 e a amperagem não está mais marcando 250, está baixo ou está muito alto, aí você vai ajustar esses parâmetros do display digital nessa plaquinha aqui, né? Você vai controlar nesses trimpotes que tem aqui, essas caixinhas azul que tem esses parafusinhos fenda em cima aqui. Então você vai controlar esse ajuste fino do display digital nessa placa, né? É importante que a máquina esteja ligada para você fazendo o ajuste e você ir podendo acompanhar. Agora, se você percebe que tua máquina está um pouco fraca, na hora que você está soldando, mesmo colocando aí 200 amperes, você está sentindo que o arco não está legal, não está derretendo legal, aí tem mais um controle. Eu não costumo falar isso para evitar você queimar sua máquina, que é já uma coisa mais técnica, e tem que conhecer um pouquinho para poder fazer isso. Você pode controlar a intensidade do arco ou a atuação do arco na peça, né, na peça de metal base, nessa plaquinha aqui. Essa aqui é uma placa de controle do arco. Você pode controlar o arco, a potência da máquina nessa placa. Tem esse trimpote que você pode regular e fazer esses ajustes. Então são informações assim muito técnicas mesmo, né? E eu sei que tem muitos operadores aí que tem essa necessidade no mercado, tá com essa máquina, às vezes surgiu um problema, ele não consegue arrumar, não consegue uma empresa para fazer a manutenção.
né? Então sempre a gente passa vou fazer esse vídeo para passar essas dicas, né? Então essa aqui é a placa de retificação de corrente alternada, que é ampliada a placa ao bloco de corrente contínua, né? Ela manda para aqui, essa é alternada, tem mais um geradorzinho que vai ajudar nessa retificação, né? E alimentar os comandos da corrente alternada. Então aqui é mais ou menos isso. Agora vamos aos parâmetros aqui, que é bem complicado, porque muitas pessoas têm muita dificuldade em ajustar os parâmetros para se trabalhar com alumínio. Então vamos lá. Você que tem essa máquina 250 ou a 200, que é o mesmo parâmetro aqui, o mesmo painelzinho. Então se você vai trabalhar com alumínio, você vai ligar a máquina, né? Você conectar ela na tomada aqui, para eles poderem entender melhor como que vai fazer essa. Precisa de ajuste aí na empresa. Então a máquina está ligada. Se você vai trabalhar com alumínio, seja qualquer liga de alumínio, né? Vamos lá, você vai colocar TIG, corrente alternada AC aqui. Geralmente se trabalha em 2 tempos, né? Que é você dá um clique no gatilho e mantém o arco, abriu, você mantém o arco aberto. Você soltou e interrompeu o arco. Então 2 tempos. Corrente quadrada ou corrente contínua. Geralmente no alumínio, nesse tipo de máquina, eu sempre recomendo trabalhar em corrente quadrada. Você está usando corrente alternada, então corrente quadrada, que ela já vai melhorar um pouco. Você vai perceber melhor a oscilação da corrente na hora que está soldando, né? Então aqui vamos zerar todos os parâmetros aqui. O pedal aqui, você trabalha desligado se você não tem um pedal, né? Se você não tem pedal e não vai usar o pedal, trabalha desligado. Então TIG, alternada, 2 tempos, corrente quadrada, pedal desligado. Aí é o seguinte, nós temos aqui corrente de arranque. Eu vou manipular aqui, ele não vai alterar nada. O que é esse botão de corrente de arranque? Ele vai dar força ao arco ou a corrente de soldagem no início que você vai abrir o arco. Ele vai dar mais um impulso para você soldar melhor, né? E isso nesse parâmetro que nós estamos aqui bolando aqui. Então eu tenho aqui a corrente de base, já está dizendo, corrente de base é aquela a corrente que você vai iniciar, é a corrente base, é a primordial da soldagem. A corrente de base, eu vou dar uma força nessa corrente de base usando esse parâmetro aqui, corrente de arranque, né? Esse potenciômetro. Mesmo eu colocando aqui, vamos lá, 100 ampere, eu vou usar uma corrente de arranque para dar uma força melhor no início do ar. E já ajudar também na caloria, no caso do alumínio, que precisa dar uma aquecida legal no alumínio, né? A corrente soldadora aqui, eu não vou usar nesse parâmetro. Aqui nós temos rampa de descida. Como que funciona a rampa de descida? Em algumas máquinas está com outras informações, está escrito cráter, corrente final, descida, alguma coisa assim. Então quando você está soldando, você vai gerar uma caloria na peça, né? Você vai chegar no final do cordão, você não pode já interromper o arco, você tem que manter o arco aberto por alguns segundos para evitar que tenha trincas ou furos, que geralmente criam um furo no final da solda, que ela vai cortando o arco, ela vai tipo como se fosse uma sucção na corrente e cria aquele furo que vai gerar uma trinca futuramente. Então você programa aqui mais ou menos que vai de 0 a 10 segundos. Você programa aqui mais ou menos quanto tempo você queira que esse arco ele vá descendo aos poucos, né? Ele vai descer, vai cortando aos poucos, vai mantendo a temperatura do ambiente do material por igual, para evitar trincas e poros no final da solda. Então essa é a função do botão de rampa de descida. Aí, nesse momento de soldagem você pode estar utilizando. Quando se trabalha em alumínio, todos esses parâmetros eles estão ativos. É muito importante você ter essa noção. Todos esses parâmetros eles estão ativos. Mesmo eles nos zeros aqui, ó, eles estão atuando. Você pode ver que ele está encostado aqui o pulso de frequência, mas ele já inicia com alguma coisa. Ele mesmo no zerado aqui, ele é 0,5 o pulso de frequência. O pulso de solda, ele está com aqui 10% do pulso. O tempo de vazão de gás após a solda
ele está com 1 segundo também, ele já está atuando. E a limpeza também já está atuando com 20%. Então, o pulso da frequência, eu vou usar para quê? Se eu estou com uma chapa aí de alumínio de 10, 15 milímetros, ela está um pouco suja, eu preciso queimar um pouco mais essa camada de óxido de alumínio. Então, eu vou usar um pouco a frequência, ela já vai me ajudar a abertura do arco, e também ela vai dizer qual que é a frequência que eu atuo com o cordão de solda, porque a frequência que ele vai atuar, o calor aplicado na peça. Isso quer dizer pulso de frequência. Ela vai melhorar a abertura do arco, vai atuar com uma certa limpeza na peça e vai me dizer a atuação do arco na peça, quanto tempo, segundo eu quero ela atuando na peça. Esse é um dos principais atuação do pulso de frequência. Aí eu tenho aqui o pulso de solda. Ela vai me dizer, o pulso de solda, quantos pulsos segundo eu quero que o arco esteja atuando, quantos ciclos ele vai dar, né? Eu manipulei ele aqui, ele começou a oscilar. Ele está me dizendo que eu tenho de 15 ampere a 104 ampere, ou seja, eu tenho aí mais ou menos 90 ciclos segundo aproximadamente. Ele está oscilando, né? Uma hora eu tenho uma corrente alta, uma hora eu tenho uma corrente baixa. Isso serve para quê? Para você poder controlar melhor a temperatura na peça. Você não abrir o arco e já deformar a peça. É uma chapa muito fina, você abre o arco e já deteriora a peça, já fura, já dá poros, dá inclusão. Bateria fraca. Então essa é a função principal do pulso de solda. Ajuda muito, e você também tem um controle melhor. Na hora que você está avançando, ela vai te dizer a hora exata de você adicionar a vareta. Faz aquele cordão bem uniforme, aquela escaminha de peixe como é conhecida. Então esse cara aqui. Então, depois nós temos o tempo de gás. Esse tempo de gás ele atua muito no final da solda. Eu terminei de soldar e não posso tirar imediato a tocha e cortar o arco. Então eu mantenho a rampa de descida e mantenho a vazão aí. Eu vou programar aí de 0 a 10, de 1 a 10, para poder proteger o arco e proteger a peça que foi soldada. Então essa é a principal função. Aí por último nós temos aqui a limpeza. Então, o que é que acontece? Então a máquina, ela já é uma máquina que já deixa tudo já bem preparadinho, tudo mastigadinho para o soldador trabalhar e fazer aquela solda legal. Então a máquina ela vai atuar como uma limpeza, filtro, ela vai ajudar na penetração dos elétrons na chapa, do material de adição, no metal base, vai ajudar muito. Vai limpar a superfície, vai queimar melhor a camada de óxido de alumínio, todas as impurezas que tem na superfície. E também ela filtra um pouco a corrente, ela ajuda a estabilizar melhor o arco. Então é muito importante esse botão aqui, já deixa o operador aí já com todos os parâmetros aí, todos os recursos legal para trabalhar. Então essa é uma explicação, lógico, bem básica, né? Explicando mais ou menos como funcionaria você trabalhando com alumínio, né? Aí você vai conectar os polos, né? Tocha ou porta-eletrodo, né? Desse lado aqui. Também é muito importante, gente, se trabalha com tocha seca, geralmente é rosqueado nesse conector aqui. Quando você trabalha com a tocha refrigerada, ela vai aqui, o cabo de corrente, e aqui vai a saída do gás, só o gás. O pessoal tem muita dúvida disso, não de montar a tocha refrigerada. Então aqui a tocha, o gás no caso, e quando é refrigerado, vai aqui, porque ela é jampeado aqui por dentro. Se você ver aqui, ó, interna aqui é jampeado. Então os dois polos estão ativos aí, tranquilo. Então aqui vai o conector da tocha, do gatilho. E aqui o conector com 3 pinos, no caso de pedal. Se você tem um pedal, quando você conecta o pedal, que você ativa ele, todos os parâmetros da máquina, de corrente, é tudo controlado no pedal. É o pedal que vai dizer. Você pode programar na máquina aqui, mas só vai chegar só no que der no pedal. Então aqui vai ficar praticamente parado. E aqui o conector do terra, cabo obra para você trabalhar. Então tá aí, pessoal, mais um vídeo aí explicando. Espero ter colaborado para ajudar muito aí no dia a dia. Se você tem uma máquina dessa, tem dificuldade em ajustar os parâmetros, ou está com algum problema nela e não sabe como fazer, não conseguiu a empresa fazer o conserto ou a manutenção, né? Se você quiser entrar em contato aqui na Agrimac,
pode estar te auxiliando. Temos peças das máquinas, essa aqui é uma máquina nós daqui de máquina comercializamos, da Ryantec, né? Temos peças de reposição, a gente pode estar te auxiliando nos parâmetros, né? Eu falei dos parâmetros para alumínio, né? Se for inox também, tem mais esses detalhes. Se for inox, você vai usar o mesmo procedimento, na TIG, DC, né? Corrente direta, né? Corrente direta e corrente contínua, 2 tempos também, o pedal desligado. E os parâmetros vai ser bem simples. Você vai usar corrente soldadora agora, não mais o corrente de base, né? Você pode usar também a corrente de arranque para dar uma melhor força no arco, né? E dar uma caloria melhor na peça. Então bem simples. Então TIG, DC, corrente direto, corrente soldadora. Você pode também usar o pulso se quiser, só que você tem que colocar em pulso. Você pode colocar no